Hoje eu penso que eu posso ser uma referência, sim, para outras pessoas que têm a deficiência. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @DeValorSeguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem em comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem em Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem em Comum. Estamos chegando para todo o planeta Terra, onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando ao vivo hoje para bater um papo muito especial, num dia muito especial, com uma pessoa muito especial. Então, se prepare que hoje o papo vai ser bem bacana, vocês vão conhecer a história de uma pessoa muito legal e uma história de muitas superações que tem tudo a ver com a data de hoje, com esse mês que nós estamos vivendo aqui. Semana passada nós falamos sobre o Setembro Amarelo, mas eis que esse mês também tem outra cor em voga, e é o verde, Setembro Verde, e nós vamos falar com ela, Elisiane Graciano. É isso? Falei certinho? Isso aí. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar sobre Setembro Verde, que é o setembro do quê? O verde, o dia 21, a data do dia 21 é considerado o Dia Nacional da Inclusão da Pessoa com Deficiência. E é por isso que você tá de blazerzinho verde hoje. Com certeza, estamos aí. A Elisiane, ela tá nas redes sociais aí, gente, fazendo mais do que o que todo mundo faz, que é ficar postando foto de comida, de lugares legais que vai, mostrando que é fitness ou não, usando muitos filtros, fazendo reels. Ela tá fazendo muito mais que isso. Ela tá expondo a vida dela e uma parada que ela viveu a vida inteira, que é sendo PCD. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente já conversou aqui nos bastidores, mas quero que vocês conheçam a história delas. Enfim, é um tema que a gente não vê muito se falar. Inclusive, ela sabe disso, ela já estava falando. Não é um tema que se fala muito. Hoje é o dia da luta da pessoa com deficiência. Da pessoa com deficiência física. Física ou só deficiência? Deficiência. Você vê que é um negócio que a gente não ouviu falar, né? Vocês sabem que o setembro é o Setembro Amarelo, vocês só sabem disso. Também se fala muito pouco, falamos semana passada sobre isso, mas o verde mesmo, vocês não faziam ideia, né? Então, pra gente começar, antes da gente entrar nesse tema, estreitar um pouquinho o assunto pra data de hoje, as lutas, eu queria que você contasse a tua história. Primeiro, de onde você é? Você é daqui de Joinville mesmo? Sou daqui de Joinville, natural aqui de Joinville. Cria da Zona Sul? Cria da Zona Sul. Aí sim, essa é nós. É nós. Você é nascida e criada aqui na Zona Sul? Aqui na Zona Sul. Me conta a tua história, Elisiane. Enfim, conta lá, porque o teu negócio começou na nascença, já que tu já não nasceu normal. Já nasce normal. Nasceu muito cedo. Muito cedo. Então, a minha mãe teve nós prematura, ela estava no 6º mês de gestação. Explica por que nós. Nós, porque era gêmea e ela não sabia que era gêmea. Ela foi descobrir na hora do parto, você pensa. E ela foi para uma consulta de rotina no 6º mês de gestação. Chegou lá, as apressadinhas, né, já quiseram sair. Não, peraí, não. Peraí que essa informação parece ser uma besteira. Mas do nada a pessoa tá com um enxoval ali sendo organizado, daqui a pouco tem que organizar 2. Daqui a pouco tem mais um lá dentro. E ela descobriu isso indo consultar? No momento do parto, que daí nós nascemos prematuro. Mas tipo, ela foi fazer uma consulta internada, por que ela foi pro hospital? Ela tava com dor, né, sentiu dores. Na verdade, depois que ela descobriu que ela tinha tireoide, ela descobriu só depois do nascimento, né? Justamente por isso que foi prematuro. E nós ficamos na incubadora por um tempo. E a minha irmã nasceu e no meu nascimento faltou oxigênio no cérebro. Como é o nome dela?
Elisângela. Elisângela e Elisiane, sempre uma duplinha, né? Elisângela duplinha. Então, no momento do parto... Vocês são univitelinos? Não, mas a gente é bem parecida. Mas ela é loira. Ela é loira, eu sou morena. Mas quando a gente era criança, minha mãe sempre vestia a gente iguais. Éramos iguais. O B1 e o B2. B1 e B2. E aí foi no nascimento mesmo que faltou oxigênio no cérebro. Que daí causou a paralisia cerebral. Só em ti? Só em mim. Só em mim. Que loucura. E aí a minha mãe foi descobrir, né, de fato, quando nós começamos a engatinhar, que ela percebeu que a minha irmã gatinhou e gatinhava, e eu gatinhava sentada. Ela levou eu no médico, foi aí que foi diagnosticado e começado todo o tratamento. Uhum. Né? E claro que naquela época as condições também eram mais precárias do que hoje. Nossa, né? tá doido? Então. A ponto da tua mãe não saber que tava grávida de duas meninas já diz muito, né? Exato, era outro tempo. Então, assim, tanto é que hoje, para mim, eu não sabia que hoje ainda nascem muitas crianças com a mesma paralisia que eu. Existe paralisias específicas. Tem, é que assim, Que eu vi lá na tua bio que tem um palavrão, um nome grande. Tem, é porque assim, ó, a minha paralisia cerebral, ela é hemiparesia. Por quê? Porque ela é só de um lado, só do lado direito, o braço e a perna. Não tenho coordenação motora no braço e nem na perna. Certo. Bem de leve no braço, mas a mão e o pé, zero coordenação. E fiz um pouco de fisioterapia quando era criança, mas aí pensa, minha mãe tinha minha irmã, tinha mais a minha outra irmã de 3 aninhos, tinha meu irmão. Então, assim, era um pouco mais difícil também para fazer o acompanhamento de fato. Mas isso era feito na rede pública? Na rede pública. Na verdade, meu pai tinha plano de saúde, ela fazia pelo plano. Porque eu imagino que não deve ser simples fazer isso pelo... Mas sabe, Rafa, que eu fiz pouco tempo fisioterapia, viu? Eu sempre falo que a minha fisioterapia foi correr na rua, brincar de pega-pega. Tem uma irmã gêmea. Subindo nas árvores, sabe? Então, assim, eu posso dizer que eu tive uma infância normal. Porque a minha mãe me criou como uma criança normal. Mas os médicos, os neurologistas, eles falaram para minha mãe que eu não ia ter um acompanhamento escolar igual a minha irmã. Que era para ela se preparar, para ela poder ter... E ela... porque mais do que a situação motora, poderia existir a possibilidade do teu déficit de aprendizado e tudo mais. Sim, exatamente, porque assim, como é uma paralisia cerebral, eu faço acompanhamento neurológico, né? Justamente por ser uma paralisia cerebral. Então, eu tenho dor crônica, faço acompanhamento neuro, faço aplicação de toxina por conta de dores, medicações, porque ela é neurológica. Então, com certeza, né? Ele falou isso e, de fato, e minha mãe, assim, ela não aceitou. Não que ela não aceitou. Ela falou, não, a minha filha vai acompanhar igual. Porque pensa, ela diga, não da minha parte. Então, e ela foi muito sábia nessa questão, sabe? De querer me criar como uma criança normal. E isso eu falo hoje, né? Que foi fundamental para eu sou o que eu sou hoje, graças à sabedoria da minha mãe. Legal. A forma como ela me criou. Né? Até porque, assim, teve até uma mãe que me perguntou recente como que eu aprendi a andar de bicicleta. Porque a filhinha dela tem 6 aninhos e tá querendo aprender. Eu falei assim, olha, na minha época não tinha rodinha nas bicicletas. Tu sabe andar de bicicleta? Sei andar de bicicleta. Tem um vídeo até que eu postei mostrando porque eu tenho que apoiar a minha mão direita, né? Como eu não tenho a coordenação motora nela, eu tenho que primeiro apoiar ela bem ali pra ela ficar ali e não me incomodar. Mas existe força nessa mão? Nada, zero. Sério mesmo? Sério. Mas... No braço eu tenho leve coordenação, no braço, mas a mão é zero. Ah, entendi. Porque assim, o braço, por exemplo, assim, eu levanto meu Nossa, braço. eu tô pensando de um jeito bem burro, mas entendi. Não, mas por exemplo, o meu braço eu levanto. Não da forma como eu queria, mas ele me obedece de leve. Mas a minha mão, zero. Tá, mas no teu braço tem um pouquinho de força? Tem um pouquinho. Se tu precisasse virar o guidão? Não. 100% a outra mão? 100%, porque daí eu dependo da mão, né? Freio mesmo? Só um freio, bicicleta? Só um freio. Aí o meu pai trocava o freio. Pra você não andar capotando a bicicleta todo tempo. Porque você ia capotar a bicicleta, né? Imagina. E aprendendo a andar de bicicleta. Lembra da monareta? Monareta, não.
Não, meu Deus, tô velha assim. Não, mas pode ser, porque aqui é cidade das bicicletas, eu sou do interior do Paraná, então quando vim pra cá eu nem sabia que tanta gente andava de bicicleta até E o dia que olha eu vim que eu pra cá. caí muito, porque assim, a minha irmã primeiro né, foi a primeira a aprender a andar. E eu queria muito aprender a andar de bicicleta. Uhum. Então, você imagina, foram vários tombos, né? Na época a rua era de barro, né? Não tinha essa comodidade que a gente tem hoje, né? Que tem as rodinhas de bicicleta e tudo mais. Uhum. E eu aprendi por diversas quedas, né? Então... Na força do ódio. Na força do ódio. Então, assim, eu digo assim que a minha vida, Rafa, foi feita de desafios. Eu sempre me desafiei. Sempre. Teve até uma mãe que esses tempos... Não foi uma mãe, foi uma pessoa que me perguntou assim, nossa, mas... Não sei que a gente estava conversando, mas... Nossa, mas você consegue colocar... pregar um botão numa roupa? Meu Deus, eu não consigo com as duas mãos. Isso é verdade? Você consegue? Eu consigo. Eu não consigo também, mas eu... Mas é porque a pessoa não tenta, concorda comigo? Não, pode ser também. Porque assim, ó, tudo eu tenho que tentar. Porque assim, até a questão dos meus filhos, né? Eu tive descascando fruta esses dias. Ah, então. Mas daí tu tem umas mocas, né? Você desenvolve... Eu penso assim, eu tenho que ter, eu sempre penso assim, ó, tem que ter uma saída. Tem que ter uma forma. Você cria uma estratégia. Eu crio alguma estratégia. Uhum. Meu filho, esses dias, mãe, me ensina a amarrar o meu cadarço do meu tênis. Eu falei, filho, se eu for te ensinar, eu vou ensinar tu com uma mão, porque eu aprendi com uma mão. Aí o marido, pois é, né? Como é que tu aprendeu com uma mão? Quem que te ensinou? Eu falei, sozinha. Mano, é muito loucura a capacidade de adaptação do ser humano mesmo, né? Incrível, incrível. E pra mim é muito normal, Rafa. Tanto é que o pessoal que trabalha comigo... E o mais louco é que tu é canhota, no fim das contas. Ora, tem que ser. Esse que é o mais louco, assim. Tem que ser, porque o meu braço esquerdo é meu braço direito, é meu tudo. Né? Mas tu dirige também? Dirijo. Mas e aí? E dirijo muito bem, por sinal, viu? Mas e aí? Normal. Mas teu carro é automático. Tem um vídeo que eu até postei, é automático. Ah, maravilha, né? Só freia e acelera. Você tá bem na Europa. Tudo do outro lado. Tudo do outro lado. Mas eu não ia me acostumar, eu tô acostumada. Agora tu já não sabe mais como... Eu já tô acostumada, porque daí o pedal é adaptado, é bem legal. Bem legal mesmo. Uhum. Então, assim, tudo é uma forma de adaptação. Tudo. Meio tu conseguiu ensinar teu filho a amarrar o cadarço só com uma mão? Você conseguiu? Não, daí eu fiz meu marido ensinar, né? Porque daí com as duas mãos, né? Mas ele tem que desenvolver essa habilidade. E às vezes ele fala assim... Se tu tem a estratégia... Pois é, ele me pergunta como. Tem um vídeo que eu mostrei. Como que eu faço ali, parece bem devagarzinho, como que eu... Cara, isso é muito louco. Esses teus tutorial aí vai salvar a vida de muita criançada aí, PCD, cara. Porque assim, ó, o que que acontece, Rafa? Eu penso que tem muitas crianças que são criadas, e eu não julgo, porque se eu tivesse hoje uma criança com alguma deficiência, seja lá qual for, eu também iria querer super proteger, eu iria querer tratar da melhor forma, não digo tratar, mas assim, criar numa bolha, a pessoa acaba criando numa bolha. Uma fragilidade, né? Uma fragilidade, não, a criança vai fazer tal coisa, não, deixa que eu te ajudo, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo. Então, essa geração é muito assim mesmo. Só pra você ter uma noção, quando eu conheci meu marido, tem um detalhe bem, bem engraçado, tá? A minha mãe sempre quis que eu tivesse independência, sempre. Então, meu marido foi meu primeiro namorado. Então, quando ele foi lá em casa me conhecer, quando ele foi lá em casa conhecer meus pais, a primeira vez que a gente foi almoçar juntos, ele cortou a carne pra mim. Porque, óbvio, né? Eu só como com garfo, não tem como ser faca. Então, assim, pra eu almoçar sozinha, eu me viro bem tranquilo, porque eu só pego comidas que quando eu tô sozinha, né? Que dá nossa, pra comer, mano, você tá, minha cabeça tá, tipo, pensando todas as coisas que deve ser muito difícil fazer com a mão só agora. E todas as que você já conseguiu desenvolver um jeito de fazer. Assim, ó, o que às vezes eu tenho dificuldade. Porque a gente fala muito sobre acessibilidade, a gente pensa que é só acessibilidade para um cadeirante. Tem uma rampa. Uma rampa. E uma guia para cego. Tá tudo certo. Não é só isso. Nossa, é muito amplo, né? É muito amplo. Porque, por exemplo, restaurante. Não é qualquer restaurante que eu vou. Tem restaurante que não tem apoio para tu colocar o prato. Como é que você vai colocar o prato ali com uma mão? Geralmente segura com uma mão o prato e vai servindo. Mas eu tenho que apoiar o prato. Cara, mas aquela bandeja, aquele corredor para a bandeja foi pensado em PCD?
Talvez. De buffet? Que tem os buffet que tem o buffet e alguns mais que tem. uma... Tem uns que não, tem uns que é só o buffet, não tem espacinho. Caraca. Até tem, mas é bem pequeno. Você vê que a gente, como a gente não... Então, eu sempre fico ligada nesses detalhes, assim, que é bem importante. Por isso que eu digo, a acessibilidade vai muito além. Vai muito além. Nossa, esse assunto vai durar. Vai. Ô, Elise, mas voltando lá. Aí o teu, na época, pretendente, ajudou a cortar a carne. Então, ele ajudou a cortar a carne pra mim. Quando ele foi lá em casa, a minha mãe viu isso. Quando ele foi embora, ela me falou assim, ó. Ficou brava, e com toda razão. Entendi, e hoje eu não entendi. julgo ela. Ela falou assim, como que tu vai lá na mãe dele, a tua sogra vai pensar o quê? Que tu não sabe se virar? Que tu não sabe fazer as coisas? Uhum. Ah, ela brigou contigo. Brigou comigo. Você quer brigar com ele e falar Não, assim, ela ó, ela não é incapaz, tal. Não, ela chamou a minha atenção, Rafa. E assim... Isso com quantos anos? Eu tinha uns 21 anos. 20, 21, mais ou menos. Começou a namorar tarde essa guria aí, mano. Comecei a namorar tarde. É que a minha adolescência foi um pouquinho complicada. Assim. Nós vamos chegar nessa fase aí. Nós vamos voltar nesse time, que isso é importante. E assim, olha o cuidado dela, né? A preocupação dela de a família do meu esposo me ver como uma pessoa incapaz ou que não consegue se virar. Então, assim, todo um cuidado, né? Como é o nome da sua mãe? Maria José, mais conhecido como Dona Zeza. Dona Zeza da Zona Sul? Da Zona Sul também. Como é que ela tá assistindo? Beijão, Dona Zeza. Eu já tô gostando muito da tua postura até aqui. A minha mãe, olha, é referência pra mim, pra vida. Que legal, cara. Que E ela massa. sabe muito bem disso, que eu sou o que eu sou hoje graças à criação que ela me deu. Não, que legal. Vamos voltar um pouquinho nessa timeline tua para falar da parte de que o médico falou que talvez você não fosse acompanhar nos estudos da tua irmã e tudo mais. E como é que foi esse rolê na escola, na prática, assim, teu desenvolvimento escolar? Olha, graças a Deus, assim, a minha mãe sempre foi uma mulher muito de fé, né? Então, ela conta que quando ela chegou do médico, ela colocou nós duas sentadas no chão e ela cortou uma maçã ao meio e deu uma para cada. E ela disse que ela chorava, assim, e pedia para Deus, né? Falava, Deus, eu não aceito, eu queria que minhas filhas, que as duas acompanhassem o colégio, que fosse um acompanhamento normal. E ela cortou uma maçã ao meio e deu uma para cada. E ela falou que a minha irmã comeu, eu comi a minha bem rapidinho e peguei a dela. Daí eu disse, que nada, essa menina não tem problema neurológico, coisa nenhuma. Porque o médico falou que eu ia ter Você ligou que tu era ligeira. Tua mãe já se ligou, falou, essa menina é ligeira. Pronto, já vou colocar no colégio normal. E ela me matriculou normal. E assim, na época, não tinha condição de que a gente tem hoje, né? De tupique, de pai e a mãe buscar todo dia de carro. Nossa, hoje é outro tempo, cara. A gente ia de a pé. Então, assim, era meia hora para ir, meia hora para voltar, todos os dias. Eu imagino assim, hoje, eu com o filho, PCD, se eu iria colocar ele caminhar meia hora para ir, meia hora para voltar. Jamais, imagina. Então, assim, claro que naquela época era a única condição, né? Então... O teu problema na perna, como é que é a tua coordenação na perna? Na perna eu tenho... Porque como eu não tenho coordenação no pé, a perna ela puxa. Eu manco. Tem um vídeo que aparece eu caminhando. Eu puxo a perna, eu manco. Eu tenho um pouquinho tem um grau ali de menor também. Mas diz que todo mundo tem, sabia? Na prática. É? Se for medir. Eu acho que eu tenho, falo pra Luana, eu vou dançar em baile, eu canso mais de uma perna que da outra, que não faz o menor sentido. Mas E aí imagino que nessa época da escola era muito pior. Era. Foi uma fase, assim, bem... E o que acontece, sabe, Rafa? Foi um ponto bem importante também, porque eu não reclamava para minha mãe, que às vezes as crianças me chamavam, que na época não existia bullying, né? Convenhamos, né? Existia, mas não tinha nome. Existia, mas não tinha nome. Então, assim, se chamar uma criança de manquinha, aleijada, nesses nomes, né? Não era criticado, né? As crianças não... E eu tinha que superar aquilo. Né? Porque eu chegava em casa, se eu falasse para minha mãe, ela não ia se importar. E aí, ainda bem. Imagina se eu chegasse para ela e chegasse, mãe, a fulana e tal me chamou de manquinha, me chamou de aleijado, não quero mais ir para a escola. Ai, minha filha, fica em casa. Então, foi como a vizinha da minha mãe fez na época. Quando a mãe colocou nós na escola, ela foi lá na casa da minha mãe. Isso eu soube recente que a minha mãe falou.
E ela falou assim, ó, dona Zéza, não deixe essa menina ir pra escola, ela vai sofrer demais. A minha filha foi obrigada a tirar. E a filha dela não tinha problema neurológico, era só uma diferença na perna, que ela andava manca. Só isso, não tinha problema neurológico, nada. Mas E era ela- muito maldito mesmo. E ela cara, mas é- deixou a criança de estudar, a criança, né, cresceu sem estudo por conta disso, né, dos bullying, e da criança chegava chorando em casa. E isso eu tive que superar, né? E ainda bem que eu superei, ainda bem que a minha mãe não se importou com isso. Então, para mim isso foi fundamental, mas foi uma fase bem complicada ali. Na adolescência que começou a melhorar um pouquinho mais, assim, no colégio. Depende, sabe? Porque o preconceito era muito grande, assim. Tipo assim, de amizade. Você tinha menos amigo por causa disso? Menos, sem dúvida. Eu não tinha amizade com menino, por exemplo. Entendi. Não tinha. Nossa, eu vou expor tua irmã pra cacete. Agora, como é que era tua irmã, cara, nesse rolê? Ah, minha irmã Ela nunca saiu na mão com ninguém por causa de você? nunca quis. Saiu na mão com ninguém por causa de você? A minha irmã, eu sempre era assim, eu falo que eu era seguidora dela, né? Ela foi a primeira a arrumar emprego, a primeira tudo, né? Então, tudo eu era seguidora dela, ela ajudava eu a arrumar o meu cabelo. Então, a gente sempre andava juntas. Então, ela teve os namoradinhos dela antes que eu. Mas, assim, nessa fase aí, pra mim, foi um pouquinho mais complicado, Você assim. se sentiu ficando pra trás? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E assim. nas notas? Olha, nas notas, Dinha não vai brigar comigo, mas ela sabe que eu era melhor que ela. Caraca, bicho. Eu era melhor que ela. Mas por quê tu acha isso? Personalidade ou porque você Acho que dedicação mesmo. você tava viu? focado, né? Dedicação, porque a minha irmã ela é uma pessoa bem estudiosa, bem inteligente também, bem estudiosa, só que acho que mais dedicação e foco mesmo, né? Não, mas não vamos usar a tua irmã como parâmetro. Vamos usar a galera da tua idade, da tua geração lá na tua sala, por exemplo. Você se destacava nos estudos? Um pouco, depende da matéria, tá? Aham. Na Mas você não faculdade- sentia déficit em nada? Não, não. Cara, que loucura Não. isso, né? Na faculdade também não. E eu seguia normal, tá? Seguia normal. Nunca reprovei. Tu era quieta na sala, não? Um pouco. Ih, um pouco já. É que tinha que ser, porque assim, ó. A pessoa com deficiência, Rafa, hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho voz. Uhum. Hoje em dia, mas há muito tempo atrás, na minha adolescência, na faculdade, a pessoa com deficiência, digo, eu não tinha voz. Uhum. Então, digo, até a amizade na escola, no colégio, na faculdade, era seletivo. Então, não era todas as pessoas que queriam ter amizade. Então, isso tu sente, por mais que não é falado, mas a pessoa sente, né? Entendi. Então, eu sempre tive que... Só que eu sempre trabalhei muito bem isso, sabe? Não levava isso pro lado mal, de me ficar triste ou chateada. Não se tinha uma vítima disso. Não. Porque, assim, pra mim, vitimismo Uhum. não... Isso não te rola. diminuía. Não, de maneira alguma. Aham. Entendi. Mas isso também te provocava de algum jeito? Você pensar assim, cara, eu não vou ficar pra trás, não. Sempre me provocou. Sempre. Inclusive no meu trabalho. Assim, a questão de eu ter que provar, de eu ter que... porque, assim, o que acontece? Até as empresas, as pessoas, elas às vezes usam... né, acabam duvidando da capacidade da pessoa com deficiência. Uhum. Só que a deficiência não tem nada a ver com capacidade, e sim com oportunidade. Certo. Né? Então, assim, o fato de as pessoas com deficiência terem oportunidade vai muito além, né, Rafa? Então, hoje eu posso dizer que eu estou muito bem, né? A empresa, meu trabalho é uma empresa bem inclusiva, né? Então, assim, eu sou tratada como uma pessoa normal, né? Mas eu falo assim mais por voz dos deficientes, das pessoas com deficiência, que hoje tem dificuldade, às vezes, no mercado de trabalho, né? Uhum. E porque também é muito amplo, né? Quando você fala de deficiência, deficiência física já é muito amplo. Deficiência coloca um monte de coisa no pacote, né? O PCD entra tudo, todo tipo de deficiência ou só deficiência física? Todo tipo de deficiência, PCD. Tá. Então, é muito amplo. Eu acho que o preconceito não é de gente ruim, é só de gente burra, tá? O preconceito não é de gente maldosa, é de gente mal informada.
O que falta pro cara parar de ser preconceituoso é conhecimento. Se ele conhecer e continuar sendo preconceituoso, aí ele é mau. Até então ele é só ingênuo e burro. Mas eu acho que pro ingênuo e burro é porque é muito amplo, né? Porque quando você fala em pessoa deficiente, você pensa numa pessoa com síndrome de Down, você pensa numa pessoa cega, você pensa numa pessoa que tem essa dificuldade de falar. Nem mudo, tô falando gente que às vezes fala, mas tem dificuldade de falar, de se expressar, e você fica pensando, cara, pode ser uma pessoa que vai me dar trabalho na minha empresa, vai ser um trabalho extra para mim adaptar essa pessoa ao trabalho ou o trabalho a essa pessoa, a equipe, essa pessoa e tudo mais. Então, na cabeça das pessoas, talvez seja do contratante, do dono da empresa, do gestor de recursos humanos e tudo mais, talvez o grande problema seja tipo assim, cara, será que essa pessoa não vai atrapalhar o ciclo, meu ritmo de trabalho, meu ciclo de trabalho? Mas acho que vem mais pelo preconceito de não saber que, existem vários tipos de deficiências e existe pessoas que podem, com deficiência, desempenhar a função como qualquer outra pessoa, né? Dependendo da função, obviamente, né? Que no teu caso, se precisasse das duas mãos, ia dar ruim, né? Mas no teu caso, teu trabalho é muito mais intelectual, eu acho. Mas eu faço tudo, Rafa. Não, mas eu digo, mas se tu trabalhasse se tu fosse mecânica, talvez, fosse dar muito mais trabalho pra você. Sim. Né? Ou num trabalho de indústria, sei lá, que precisasse. Mas tem trabalho de indústria que o cara só usa realmente uma mão pra fazer. Então tá tudo certo, cara. Segue a vida normal, tá ligado? O outro cara tem as duas mãos, não tá usando as duas mãos, tecnicamente, né? E existe trabalhos, enfim, pra todo tipo. Tem trabalho que é sentado pra todo mundo. Pro cadeirante, o que muda? Exatamente. O que muda pra ele fazer? Exatamente. E às vezes você olha um cadeirante sentado numa cadeira normal, tu tem uma visão diferente. Te desbloqueia, cara. Que desbloqueia. O nosso cérebro é muito louco, É. porque é uma fração de segundos que você já cria um preconceito em cima daquela pessoa sem conhecer de fato, né? Então, às vezes as pessoas olham a pessoa com deficiência e já meio que desenham aquele preconceito daquela pessoa. Então, sem conhecer de fato. Então, por isso que eu digo assim, que às vezes as pessoas com deficiência, elas sempre têm que provar que elas podem mais, que elas sabem mais, justamente para poderem ser aceitas. Tem umas barreiras anteriores à capacidade, né? Que a pessoa... Provar a capacidade, entendeu? Vai muito além. E essa data fala muito sobre isso também, né? Sobre a questão da capacidade, né? Porque acho que a sociedade, de maneira grosseira, vou falar aqui, tá? Os burros enxergam o deficiente como incapaz. Sim. E se você analisar, Rafa, hoje o dia 21 é considerado o dia nacional. É pouco falado. A mídia não fala. Então, assim, se você for analisar, a nossa luta vai muito além. Por isso, assim, que depois que eu comecei a expor a minha vida, né, a minha história em rede social, comecei a acompanhar mais de perto isso, eu vejo o quanto é importante eu estar cada vez mais apoiando essa causa, né, que é tão minha quanto de tantos deficientes, né, que eu posso ser voz para muita gente. E tem gente que não é deficiente, está lutando essa luta, né? Com certeza, muita gente. Muita gente. E é muito bom, sabe? Porque é muita gente e não é. Porque falta muita gente ainda para apoiar. Talvez a exposição maior ao tema, discussões no lugar certo, né? Hoje até iniciou esse tema na Câmara de Vereadores, achei bem legal. É o tipo de lugar que tem que estar em voga esses assuntos, cara. Hoje até começou lá falando sobre autismo, achei super interessante. Porque aos pouquinhos a gente vai... Autismo é considerado? Espaço. Entra no grupo de PCD? Entra no grupo de PCD. Pois é. Mas pô, imagina um autista na empresa. Esse cara, alguns níveis de autismo tem hiperfoco. Exatamente. Pô, esse cara vai ser o melhor funcionário da empresa. E eu conheço vários autistas que são excelentes profissionais, então isso vai muito ok. Mas se você for analisar, o último estudo do IBGE considera que 24% dos brasileiros têm algum grau de deficiência. Caraca. 24. Só que desses 24%, apenas 1% está formalmente no mercado de trabalho. Então você pensa, né? Aonde que estão essas outras pessoas? Aonde que estão? Então, por isso que eu digo que a nossa luta vai muito além, Rafa, porque
Depois que eu comecei a divulgar a minha história, eu comecei a ver quantas... Eu falo isso mais do lado de paralisia cerebral. É que as mães me procuram, né? Lugar de fala. Exatamente, lugar de fala. Que elas se identificam comigo. Mas a questão de deficiência vai muito além. Vai muito além. Ontem, inclusive, eu fui lá conhecer o CEPinho, de crianças com deficiência. Daí, vários tipos de deficiência. É muito legal, um projeto muito legal que não tinha no passado. Então, cada vez mais a gente está dando voz a isso. Eu fui lá mesmo mais para divulgar o projeto deles, para envolver outras crianças, para alertar outros pais. Por quê? Tem muitos pais que têm as crianças em casa, mas às vezes tem receio de liberar para fazer um treino, né? Porque Super protege, na verdade, né? Super protege. E assim, eu não vejo pelo mal. Claro que não. Porque eu também, se eu tivesse... É zelo o nome disso. Só que é um excesso de zelo. É um excesso de zelo. Que nesse ponto, esse excesso que a minha mãe não teve comigo foi essencial. Foi disruptivo para Por você. isso eu falo isso muito, muito para as mães. Porque, às vezes, a superproteção vai saber lá na frente como que a criança vai se desenvolver. Né? Vai muito disso. E tudo para mim, a minha infância, tudo foi uma luta. Cada vez cada etapa da minha vida que eu ia desafiando, que eu ia superando, para mim, assim, era... Depois que eu casei, tive minhas crianças também foi um desafio gigante, Rafa. O que você fez primeiro, a faculdade ou os filhos? Faculdade. Então me fala, você é formada em quê? Sou formada em administração de empresas. Eu fiz os primeiros 2 anos e meio de psicologia, daí tranquei e comecei administração. Sou formada, sou pós-graduada também. E hoje tá bancária? Tô bancária há 11 anos. 11 anos bancária? 11 anos. Batendo meta. Batendo meta todo mês. Ô, Liz, e aí você... Com quantos anos você engravidou? Com 28. 28 anos. 28 anos. E aí, como é que foi esse desafio? Que é outro desafio, né? Foi um desafio gigante, Rafa, porque primeiro que até então eu não podia engravidar por conta da medicação que eu tomo. Porque você tem dor crônica também. Porque eu tenho dor crônica. Cara, verdade. Então, quando eu descobri que eu tava grávida, pra mim, assim, foi uma mistura de sentimentos, né? Porque eu tinha que proteger meu bebê, mas eu tinha que me cuidar também. Então, a minha medicação foi usada como estudo para a Univille. Eles fizeram um estudo super rápido para poder saber se eu poderia usar ou não, continuar a medicação. É claro, a gente fez todo o acompanhamento, né, para poder eu conseguir reduzir a medicação, né? Então, coloquei na mão de Deus também, né? Eu orei, coloquei na mão de Deus, falei, Deus, se ela da tua vontade vai dar tudo certo. E foram os 9 meses, assim, foi uma gravidez bem intensa, porque assim, até o meu neuro falava, né? Ele dizia, eu não posso te prometer que a medicação não vá fazer mal ou algo parecido. Mas você tem que saber que você tem que estar bem. Para o teu bebê estar bem, você tem que estar bem. Então, toma, confia e fica tranquila. E graças a Deus, foi uma gravidez tranquila. Tenho 2 filhos mega saudáveis. Como é o nome do mais velho ou da mais velha? O Pedro vai fazer 8 anos mês que vem. E eu tenho a Laura que vai fazer 5 anos. Tá. E como é que foi quando o Pedro nasceu? As maiores dificuldades, os maiores desafios de ser mãe com paralisia? Então, né, quando nasceu, eu olhei assim, falei, pronto, né, saiu, agora eu tenho que me virar. Os primeiros 15 dias eu fiquei com a minha mãe, né? Minha tem mãe, uma rede de apoio. E depois eu fui pra minha casa. Eu trocava ele normal. Tem até um vídeo bem curto que eu postei ali. Criou teus métodos também? Criei, tinha que criar meus métodos. Mas tu já tinha tentado antes, não? É que quando eu era bem adolescente, eu cuidei de uma criança que era vizinha da mãe. Então, e na época era aquela fralda de pano. Nossa, essa época era então, louco. acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Pensa, uma criança cuidando de outra criança. Então, ali pra mim já foi meio que um estágio. E quando eu tive o Pedro, pra mim, qual que era a minha maior dificuldade inicial? Dar banho nele. Como que eu dar banho nele, né? Daí meu marido, não, fica tranquila, eu dou banho à noite quando a gente chegar. Daí passou uns dias, tá? Eu pensei, gente, eu sou a mãe dessa criança, eu tenho que criar uma forma de dar banho nesse menino. Daí eu fui lá, consegui, dei o meu jeitinho, fui indo, consegui dar banho nele. Falei pro meu marido, pronto, não precisa mais dar banho, que agora eu aprendi. Tu criou uma estratégia também. Tudo pra mim eu criava uma estratégia. E eu criava, dava certo, bola pra frente, vamos
próximo desafio. Uhum. E assim foi. E para mim, assim, eu digo que eu sou uma outra mulher depois que, né, tive meus filhos, porque é um aprendizado gigante. Gigante, Rafa. A gente tá só por esse momento. Eu lembro quando eu tive a Laura, porque daí quando eu tive, eu pensei, né? Pronto, não vou me preocupar com o cabelinho dele, né? Como é que eu vou prender o cabelo se fosse menina? Aí veio a Laura. Aí eu pensei, gente, eu preciso agora criar uma forma para arrumar o cabelo dessa menina, porque quando ela vai estar sozinha comigo, eu vou ter que arrumar. E ela também foi uma conquista, assim, eu digo para mim. Aos olhos naturais, assim, pensar, né, é algo bobo, mas para mim foi assim uma vitória. Eu consegui arrumar o cabelinho dela com o rabicó, dividir ali e tal. Eu lembro que no dia que eu tava tentando, eu não conseguia. Vi algumas formas, tal, daí meu filho olhou para mim e falou: "Mãe, eu sei que você vai conseguir. Tenta mais vezes que eu sei que tu vai conseguir." Então, assim, tudo para mim acaba sendo pequenas dificuldades, né, que a gente acaba superando e acaba amadurecendo, crescendo, aprendendo. Eu tenho curiosidade de saber, Elis, como é que você fala, você precisou falar para os teus filhos, explicar para os teus filhos por que você tem, o que é paralisia, por que a mãe não tem a mobilidade com a mão direita? Eu conto. Mas você teve que ter essa conversa ou tipo, porque tu imagina também que vai crescendo ali e vai vendo que para ele é isso aqui. Meu menino já entende bem, né? Aí ele vê eu falando também, ele vê às vezes eu gravando os vídeos, e às vezes ele fala assim: "Ai, mãe, eu vou te ajudar em tal coisa porque tu só tem um braço, né?" Eu falo: "Filho, a mãe tem os dois braços." É muito... A mamãe tem os dois braços, mas... Ele, não, mãe, mas eu tenho que te ajudar. Falei: "Filho, mas é óbvio que tu tem que me ajudar, mas não pelo fato de a mamãe fazer as coisas só com o braço. Isso aí a mamãe sempre se virou." E na cabeça deles, né? Mas assim, eles vão vendo também, né? Que eu acabo me virando sozinha, carregando ele sozinha. Eu lembro quando a Laura nasceu, o Pedro tinha 3 anos. Você pensa, tinha 2 bebês juntos. Duas crianças que dava pra pegar no colo ainda. Eu colocava no carro e saía passear. A minha licença maternidade, botava no carro e ia sair para passear. E saía. Me virava. 2. Então, Seu marido, como que era? É o Fábio, né? O Fábio é meu Desde o sempre. casamento, Foi muito, muito, muito parceiro. Muito, 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 muito. Eu falo para ele que ele é meu braço direito, né? Às vezes eu até abuso um pouquinho, né? Se prevalece. Às vezes eu prevaleço. Mas assim, ele para mim, assim... É tudo, assim, porque ele me ajuda em tudo mesmo. Assim, Ele falou aqui, ó, você é nosso orgulho. Ai, querido. Ele tá aqui, tua família toda tá aqui. É muito legal, porque ele escolheu pra casar e não olhou pra isso, né? Não olhou pra isso. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu pelo Orkut. Caraca, bicho. Raiz mesmo. Raiz, pelo Orkut. E não tava escrito lá que tu era PCD, né? Não tava escrito, mas aí um dia a gente tava conversando pelo Messenger, né? Começava no Orkut, ia pro MSN. Aí a gente ia se conhecer pessoalmente. Eu pensei, gente, eu preciso falar pra esse homem que eu tenho deficiência, né? Como é que eu vou conhecer ele pessoalmente sem ele saber? Aí eu lembro que eu escrevi, né? Eu disse: preciso te falar uma coisa muito séria. Daí eu escrevi ali e tal. Escrevi, digitei tudo, enviei e saí do quarto correndo. Eu não queria ver a resposta. Ausente. Mas é bem doido, assim. Eu pensava, gente, Qual foi a resposta dele? Que eu tô curioso pra saber. Não, pra ele, assim, normal. Pra mim, eu fiquei, assim, até meio assustada. Gente, será que é normal isso? Ele aceitou mesmo? Será que ele vai querer me conhecer mesmo de Vocês têm verdade? idade parecida? Ele tem 42. E eu tenho 36. Vocês se conheceram, eram uns 6 anos mais velho que tu? Tu fiz a conta certa? 6 anos. 6 anos mais velho que eu. Ah, o cara já era um cara maduro, já. Um cara maduro, sabe bem o que importa na vida, né? Já, e assim, ó, quando a gente começou a namorar, pra mim, assim, foi... não digo assim uma conquista, mas assim, de sair com ele. Aí ele disse: deixa que eu seguro a tua mão, minha mão direita, né? Porque se alguém segurar, tranquilo, porque ela não tem coordenação, né? E mas sensibilidade normal? Normal, sensibilidade normal. Tu sente? Sim, tu sente normal. Legal. E as pessoas olhavam, assim, né? Olhavam assim, mas será? Ele fazia bem pra tua estima, assim? Pra mim, sim. Mas às vezes as pessoas olhavam com outro olhar. Poxa, ele tá namorando com ela? Né? Até porque, assim, hoje em dia, eu tô casada faz 15 anos.
cada vez mais, né? A questão da deficiência, a questão da luta, tá muito forte. Mas no passado a gente sabe que não era tão forte como hoje, né? Não. Então, pra mim, assim... Não, eu vou te falar, cara. 10 anos atrás aí, muitos Fábios fugiram da raia, cara. Sim. Uma E mulher assim, fala, os ó, caras não sabem, tipo, rede social, sei lá, ou qualquer coisa do tipo. Ou aqueles encontros, como é que os amigos fazem, assim, né? Aqueles encontros arranjados, assim. O cara chegar lá e encontrar uma mulher com deficiência, ou o contrário também, porque a gente tem amigos PCD e a gente sabe do desafio. A gente sabe de tipo, a pessoa passar um mês conversando com a pessoa até o dia dela chegar e contar e a pessoa desaparecer da vida do cara, assim. Então, olha assim, só. então a gente sabe que o Fábio, ele é realmente uma joia rara, né? Naquele tempo, muito mais, né? Hoje em dia ainda deve ser, mas naquele tempo, muito mais, assim. Tipo, ó, Fábio, orgulho, hein, cara? Homem de verdade, tu pegar na mão e falar assim, não é porque, provavelmente no papo de vocês, o cara se apaixonou pela tua essência, não por nada mais, né? Não por nada qualquer outra coisa. E no fim das contas, todo mundo é só isso aí, cara. É só uma grande essência num veículo de transporte diferente, né? Cada um no seu. Exato. Então, mas realmente, cara, eu acho que o Fábio fez algo que na época era raro, hoje ainda deve ser muito raro. Deve ter uma porrada de gente que. E isso deve ser frustrante também, né? Lidar com pessoas que se desconectam de você por causa da sua deficiência. Chegou a acontecer isso em algum momento? De amizade ou de. Deficiência. Mas assim, na adolescência, assim, sabe? Uhum. Mas graças a Deus, Rafa, não me afetava, sabe? Não me afetava, assim, o meu emocional. Uhum, Porque tem muita gente que leva pro emocional, né? uhum. Então, pelo fato, acho que de eu ter casado cedo, de eu ter conhecido ele cedo. Casado cedo. Nossa, com 22 anos, a gente tá no terceiro casamento aí já hoje em dia. Ah, mas eu digo por ser o primeiro namorado, né? Primeiro namorado e tal. Então, também logo depois, dali de 7 anos, a gente teve filhos, né? Que até então a gente não tinha, nós não tivemos antes, porque eu imaginava que eu não ia poder ter filho. Uhum. A gente estava até vendo a questão de adotar, adoção entendi. e tudo mais. Por conta Isso de eu não aconteceu poder. sem querer, então. É, mais ou menos. É que exatamente, sem querer não existe, né? Mas sem querer num casamento não existe. Talvez tenha esperança. Sem esperança, até porque assim, o meu neuro falou, tua medicação é muito forte, talvez isso vai demorar um bom tempo pra engravidar. Então assim, eu fiquei bem tranquila, eu pensei, não vou demorar pra engravidar. Uhum. Daí já foi bem rápido. O- Mas e- tudo no seu tempo, né? E aí, quando você. Os teus trabalhos anteriores aonde você tá hoje, você tá há quantos anos? Desculpa, 11? Eu tô 11 anos no Itaú. Itaú Personalité. Falou do. Alô, Itaú. Ela falou, faz o Pix agora, que tá fazendo propaganda de graça, tá? Pode fazer o Pix já. Aqui, ó. Faço até o coisinha aqui, se vocês quiserem. Não fiz errado, eu acho. Fiz um arroba, eu acho. Mas vocês entenderam, né, galera? Qual que é a coisa do Itaú. Antes do Itaú, você teve outros trabalhos? Com o que você trabalhou antes? O que você já fez da vida? E se todas as vezes que você conseguiu trabalho foi PCD, você conseguiu estágio? O que você fazia antes de chegar no Itaú? Todos foram PCD. Todos. O que você já fez tanto? Eu trabalhei 6 anos no RH da Tigre. Eu era analista de fazer fechamento de folha, Uhum. no administrativo. Já em ADM. Né? Ela tinha formada, não? Eu comecei ali estagiária. Estagiária. Depois fui promovida, fui contratada, né? Uhum. Na mesma função, e saindo dali. Antes ali eu fiz estágio na Whirlpool, mas só estágio mesmo, né? Durante um ano. Também anterior fiz outro estágio também na Câmara de Vereadores, no RH. Uhum. A minha ideia era ter um crescimento dentro do RH, né? Porque eu fui de RH para 3 empresas, no caso. E daí, dali eu decidi, né? Mudar totalmente de área, de função. Tá concursada? Não, Ou Itaú é contratação? contratação. Indicação, deve ser um... E eu fui. E na época foi uma vaga PCD, só que assim, foi uma vaga de assistente, né? Há 11 anos atrás. E eu sem experiência nenhuma, né? Na rede bancária. Né? Sempre trabalhei em empresa. Sabe nem os termos. Então foi mais assim, a confiança mesmo do meu líder, né? De confiar no meu trabalho, de acreditar. Já era o Personalité? Já era personalité, Que é um grupo seleto de clientes do banco. o grupo seleto. Que louco, cara, que louco. E tô ali há 11 anos e pretendo ficar ali por muito tempo. E crescendo, né, Liz? Graças a Deus, crescendo, com muita luta,
mas estou crescendo. Crescendo. E tem mais gente PCD no teu setor? Mais... Não. É por isso que eu digo, sabe? A gente sempre fala assim que o PCD pode ocupar o espaço que ele quiser. Uhum. Mas como que eu posso querer algo que eu não vejo, né? Por exemplo, assim, Fato. vamos analisar quantas mulheres PCDs que você conhece hoje que são líderes de uma instituição, de uma empresa. Acho que esse número nem existe, acho que esse eu não conheço. departamento nem existe. Eu não entendeu? conheço. Você é? Não sou líder. Não. Então eu não conheço nenhuma. A gente não conhece. Então, assim, é muito fácil a gente falar para as pessoas, né, PCDs, para elas seguirem uma referência, para elas irem atrás dos seus sonhos. Mas se elas não veem uma referência, né? Então, assim, por isso que eu digo, é uma mudança de mentalidade mesmo, para a gente tentar ser referência. Quanto mais PCDs no mercado de trabalho, né, na faculdade, estudando. Por isso que eu digo, eu fui lá na DEG esses dias e eu falei da importância de a pessoa com deficiência também se especializar. Porque não é só o fato de, eu vou entrar numa vaga PCD. Não é cota. Não é cota. Eu tenho que também ter a responsabilidade de que eu tenho que estudar para seguir uma carreira. Né? Senão Eu você tô tá aqui, eu só... vou cobrir a cota. Não é bem assim. Mas você não tem que preencher vaga, né? Exatamente. Que, na verdade, isso se aplica a todo mundo, né? Ninguém deveria só preencher uma vaga. Todo mundo deveria estar apto de verdade para aquilo, até para crescer naquilo, né? Exatamente. Não ver aquilo ali como ver como uma oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade que foi para mim. Uma grande oportunidade. Só que também eu tenho que ver o outro lado, que eu tenho que me especializar. Né? Se eu quero crescer dentro da instituição, eu tenho que fazer a minha parte. Não é só pelo fato de eu ser PCD que eu vou ficar por aqui onde eu estou. Não, eu tenho que me especializar. Por isso que eu digo que a importância de ter pessoas com deficiência também qualificadas. Perfeito. Porque às vezes o mercado de trabalho, às vezes tem também, às vezes, vagas. Mas será que temos pessoas com deficiência qualificadas para aquela função? Perfeito, né? É uma boa colocação. Então, tem muitas pessoas PCDs que recebem aposentadoria. Sim. Né? E acabam, às vezes, abrindo mão de crescer profissionalmente, porque já tem uma garantia, né? Sendo que poderia, né, tocar a vida normal. Já me perguntaram, por que Tá transformando de alguma forma a sociedade, né? Exato. Porque se ela estiver colocada na sociedade numa posição mais estratégica, ela consegue gerar mudança, transformação, referência, né? E se ela estiver no cômodo da casa ou do seu mundinho ali, recebendo sua aposentadoria, acaba que não gera impacto na sociedade ou na comunidade ou até num setor, né? Exato. Que é o que você está fazendo hoje. Exato, porque assim, eu faço acompanhamento neurológico por conta de dor crônica. Eles já me falaram assim, nossa, mas por que tu não tenta se aposentar? Por que tu não tenta... Eu falo, gente, eu preciso conviver com isso faz parte de mim, né? Então, eu quero crescer profissionalmente, por que eu vou abrir mão de ter a dor? Eu vou ter, em casa, parada ou trabalhando. Então, assim, deixa eu tocar minha vida, isso aí faz parte de mim, né? Certo. Eu penso que assim, se Deus me fez assim, Deus é perfeito, né? Então ele faz a gente perfeito. Ele tem um propósito, né, da nossa vida com aquela nossa deficiência. Então, assim, por exemplo, assim, hoje eu penso que eu posso ser uma referência, assim, para outras pessoas que têm a deficiência. Hoje eu já me vejo como uma referência para crianças deficientes, que as mães me procuram, que já acham uma luz no fundo do túnel, porque não vê saída para o filho, né? Acham que o filho não vai ter uma vida social normal quando crescer. Então, eles veem hoje a minha trajetória e veem uma oportunidade para o seu filho lá na frente. Então, é mais nesse sentido. De ter uma referência. Ter uma referência. O pessoal tá comentando aqui. Deixa eu aproveitar e perguntar. A Alexandra falou que tá acompanhando, que você é uma inspiração. Nani. Te chamam de Nani? Então, me chamam de Nani em casa, na família. E no trabalho me chamam de Lizzie. Elise. Pra gerar confusão mesmo na cabeça. Confusão. Eu vou chamar de Nani. Achei Nani mais fácil. Ô Nani, você
Hoje você está posicionado nas redes sociais, você falou que tem inspirado umas crianças, mães e tudo mais, mas isso é recente, né? Conta pra galera o que te moveu, porque a galera que tá vendo no vídeo aí, se não tivesse tocado esse assunto, nós falar só sobre Itaú e banco, ia passar despercebido que você é PCD, certo? Certo. E passou por quê? Pelo menos 30 anos da tua vida despercebido nas redes sociais, não tem 30 anos. Mas uns 10 anos de rede social passou despercebido para todo mundo que te seguia. Passou. Né? E por que agora isso é pauta? Por que isso tá na tua bio? Por que isso já é assunto? O que foi o gatilho? Qual foi o start? Então, o gatilho foi... Um dia o meu fisioterapeuta, onde eu faço hidro, me fez um desafio, né? Ele começou a me seguir, ele falou assim, por que na tua rede social você não mostra teu braço? Eu falei, mas eu não preciso mostrar meu braço. Ele, não, então você precisa fazer um acompanhamento psicológico, porque... Eu falei, não, você precisa se aceitar. Eu falei, mas eu me aceito já. Dele, não, se você se aceita, então, posta uma foto aparecendo teu braço. E por incrível que pareça, Rafa, até então, eu sempre imaginava que eu me aceitava. Só que quando eu postei a primeira foto no meu store, me gerou assim, eu falei assim, gente, eu vou deletar essa foto. Meu Deus, meu braço tá ali torto, aparecendo. E eu pensei, não, eu vou deixar. E daí em diante, eu postei um vídeo, eu pensei, eu vou postar esse vídeo, porque daí Como as pessoas se eu vou me relacionaram com essa obrigar... foto? Como as pessoas reagiram a essa foto? Houve alguma reação à foto, ao braço, ou você sentiu naturalidade? Naturalidade, normal. Aham. Aí eu gravei um vídeo bem curto, foi meu primeiro vídeo que eu pensei, gente, eu vou fazer esse vídeo, eu falei pro meu esposo. Eu fui lá fora de casa, fiz rapidinho e já postei. Pensei, eu vou postar, porque daí eu me obrigo a fazer nos outros vídeos. E daí eu postei o vídeo falando, olha, gente, eu nasci com paralisia cerebral, tal, falei bem rapidinho. No Daqui pra Reels? frente, no Reels. Eu falei, daqui pra frente eu vou postar várias funções do dia a dia de como que eu me viro fazendo as coisas com o braço. E isso foi tudo esse ano. Tudo esse ano, de abril pra cá. Caraca. De abril pra cá. E aí eu postei e depois daí ele começou. Falei, gente, o que eu posso... E as pessoas se relacionaram com esse tipo de conteúdo? Você sentiu? Então, porque assim, inicialmente foi mais por conta assim, gente, eu vou postar para as pessoas que não me conhecem saberem como eu me viro. Porque assim, eu não tinha até então assim um foco. Eu vou fazer isso, né, para buscar, para ajudar outras mães. Não, você não estava se posicionando num nicho, você estava... Não, e assim, até porque até então eu não imaginava que ainda Que existia tinham isso. muitas crianças que nasciam com paralisia cerebral. Uhum. Porque não é muito falado. Né? É fato que não. Não é muito falado. Tem até uma mãe que falou, Elisiane, tu puxa no hashtag paralisia cerebral, tu não acha muita informação. Então, assim, o teu perfil para mim foi essencial. É isso que eu mais ouço. Cara, que mais loucura. ouço. E daí, dali, então, eu comecei a falar ao meu marido, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer pintando a unha, eu vou fazer arrumando o cabelinho da minha filha, eu vou fazer... E ali foi. E assim... Não, pintando a unha não tem como. Pintando a unha, eu pinto a minha unha. Não tá ali tem o como. vídeo. Tem tem como. Ixi. Eu não consigo cortar a minha unha com a mão esquerda. Mas sabe por quê, Rafa? Você nunca tentou. Não, tentei. Uma ficou... Tenta de novo. Quase atorei meu dedo. Tenta de novo. Tenta de novo. Então, assim, a minha vida sempre foi assim. Tua mão esquerda, tentar, tua mão tentar. esquerda é muito boa. A minha mão esquerda, primeiro que ela tem a função dela, né? Que é isso aqui, que é voluntária, aliás. Mas, como é incompetente, sabia? Pra cortar a unha mesmo, eu toco violão. Então, até aí, parabéns, mão esquerda. Você manda muito bem. Mas, cortar a unha, cara... A Luna sabe, eu cortar essa mão aqui, que é a que eu preciso pra tocar violão. Geralmente, essa aqui tá com a unha curta, essa aqui tá grande. Porque eu não consigo, cara. Tu vê, né? Mas é a coordenação motora. Mas é tudo treinamento, tudo. Porque... Eu acho muito louco que eu consigo tocar violão, não consigo cortar a unha, mas tudo bem. E daí você faz vídeo mostrando várias coisas da tua rotina normal, Minha rotina. mas que é disruptivo pra muita gente. E eu lembro que as primeiras mensagens que eu comecei a receber de mãe, pra mim, assim, foi... Gente, mas tem criança ainda que nasce com paralisia. Daí as mães me mandavam foto das crianças. Me conta como é que tu aprendeu a andar. Me conta que... E várias Você mães. descobriu por que tu teve paralisia, não? Faltou oxigênio no cérebro no momento do parto. Mas você descobriu quando? Isso. A minha mãe descobriu quando a gente começou a gatinhar. Que daí a minha irmã gatinhou normal. Não.
Mas aí, tipo, aí... Não, até aí eu entendi. Eu só não entendi quando é que descobriu que esse foi o motivo, que esse foi a razão. Porque você falou que continuam tendo crianças com paralisia hoje. Continua sendo o mesmo motivo? Continua sendo o mesmo motivo. Mesmo motivo, cara. Mesmo motivo, falta de oxigênio no cérebro no momento do parto. E aí, E mas às é... vezes assim, ó, porque às vezes eu converso com várias mães, né? Cada uma é uma situação, sabe? E Cada muda o uma tipo de paralisia também. muda o Quando tipo. você fala paralisia... Porque assim, o meu caso é hemiparesia, mas tem crianças que têm as duas perninhas, ou os dois bracinhos, entendeu? Daí tem várias... por Dá, isso que eu tipo, falo, existe paralisia só das pernas? tem. Tipo, membros superiores, membros inferiores, O meu, no caso, é hemiparesia que é só um lado. que é só um lado. Muito louco isso. É mais comum, tá? O Ser teu é o mais comum? mais comum. Você tá brincando? Ser do lado direito. Tá brincando. E ontem, assim, quando eu fui lá no CEP visitar, tenho duas crianças igual eu. E pra mim, Do assim... mesmo lado também? Do mesmo lado, igualzinho. E pra mim, assim, até falei pro meu marido, eu me emocionei, porque, assim, eu não vejo crianças hoje em dia. A gente não vê, não sei onde que elas estão. Às vezes, as Estão mães, nesses né? pais velados, ou estão Então- nessas instituições muito específicas também, né? E assim, ó, a importância de a gente ter o nosso lugar de fala, que você falou, né? A gente mostrar, provar para a sociedade que... Mesmo, tem uma mãe daqui que falou assim, Elisiane, é bem difícil para mim, para minha família, porque quando a gente fala paralisia cerebral, que meu filho tem, falam que pensa que é alguma coisa neurológica, que ele não vai se socializar normal com as crianças. Então, assim, me preocupo muito, como é que eu vou levar ele para a escola? Falei, leva Mas é normal. Mas é verdade mesmo, paralisia cerebral... Se alguém Você falar... olha, você já meio que pré-julga, É né? porque parou o cérebro, paralisia cerebral. Para mesmo. Mas não totalmente, né? Esse lado aqui na minha Mas mão não obedece. totalmente, né? Mas é esse lance, acho que talvez o nome, assim, já remete a essa imagem pra gente, de alguém, pô, o cérebro da pessoa parou, a pessoa não faz nada, né? O cérebro dela parou. Mas não, existe paralisias parciais, né? Parcial. O de paralisia infantil é outra fita? É outra coisa? Daí Tô fazendo uma pergunta bem de boa aqui agora. É porque, assim, até o grau da paralisia cerebral, o meu neuro um dia explicou pra mim que o meu caso, por um fiozinho de cabelo lá, eu não fiquei na cadeira de roda. Que é alguma conexão do cérebro Que aí. daí dá conexão no cérebro. Então, assim, porque às vezes, assim, às vezes eu reclamo com ele, comento de dor, o que a gente o que poderia melhorar, se seria alguma outra medicação melhor. Aí ele fala, Elisiane, tu é uma pessoa normal. Tu é uma pessoa normal. Então, por isso que eu sempre agradeço a Deus por tudo, sabe? Por tudo. Mesmo nas dores, mesmo nas dificuldades, mesmo nos obstáculos, eu agradeço a Deus porque, assim, eu levo uma vida normal. Levo uma vida normal, né? Trabalho, tenho filho, em casa a gente tem o segundo turno e assim vai. Entendi. Mas esse lance da paralisia infantil, eu te perguntei, eu tenho um colega de trabalho que tem. Eu tenho um colega de trabalho PCD. Que inclusive, a gente tira muito sarro, porque onde eu trabalho, que eu não vou ficar falando aqui, né? Porque eu não respondo, senão vai me procurar onde eu trabalho, né? O lugar onde eu trabalho, a gente trabalha desse jeito aqui, ó. Eu trabalho desse jeito aqui, poderia estar de agasalho, poderia estar de boletom, poderia estar de qualquer roupa que eu pudesse estar. Ele trabalha de terno. Ele trabalha de colete e gravata. Assim, ó. E ele trabalha lá na frente, lá na recepção. Faz a mesma função que eu, mas ele é linha de frente. E, cara, enquanto ele não sair da cadeira dele, é uma pessoa normal. A hora que ele levanta, que ele sai, ele teve paralisia infantil, até onde eu sei, porque eu nunca perguntei muito, porque a gente tem isso também, tá? Depois a gente pode entrar nesse assunto. E uma das pernas dele não desenvolveu. Ele tem uma perna normal e outra perna que não desenvolveu. Está atrofiada, sei lá como fala. Então ele não caminha direito, né? Mas de resto, vida que segue. Atendimento dele, inclusive, um atendimento mais elogiado do meu setor de trabalho lá, porque ele é um cara muito dedicado, se importa muito, faz além do que é pra fazer, do que pediram também. Porque aí, nesse sentido, eu achei até parecido vocês falarem assim, não, a gente faz além do que precisa, acima, a gente tá se colocando, fazendo mais do que pediram, se provando mais. E eu identifico muito isso nele, assim.
É um cara que ninguém tá exigindo nada dele, mas ele faz mais, entrega mais do que pediram, assim, sabe? Acima da média. Porque eu acho que já vem já desde a infância. Cresceram com isso, né? Crescemos com isso. Tem que provar que a gente quer. Porque assim, hoje, por exemplo, na escola, por exemplo, tinha aula de educação física. Eu ficava de lado, porque não tinha situações que eles não envolviam. Hoje em dia já é totalmente diferente. Hoje em dia já é totalmente inclusivo. Então, assim, mas isso em nenhum momento, assim, me prejudicou, que eu fiquei chateada, alguma coisa assim. Muito pelo contrário, assim, sabe? Tem até um vídeo ali que eu fiz, que eu falo disso, que a gente não deve reclamar por nada, né? A gente tem que agradecer por tudo. Pelo ar que a gente respira, dificuldades eu tenho. Mas quem que não tem dificuldade, né? A minha, às vezes, pode ser a minha paralisia. Mas, às vezes, a pessoa tem outro problema interno, tem outra dificuldade. Porque eu até comentei com umas mulheres que eu fiz que eu contei minha história na igreja, que eu falei assim que Deus já me curou, né? Que eu cresci ouvindo, né? Você não crê que Deus pode te curar, que você pode receber? Eu falei, gente, mas Deus já me curou aqui dentro. Eu já sou uma pessoa que me aceita totalmente. E é uma libertação. Com certeza. Né? De você se aceitar de verdade. Até, inclusive, um vídeo que eu postei hoje aparecendo no meu braço. Isso não tem a ver com deficiência ou não? Não, e olhando, sabe, Rafa? Olhando ali o vídeo, eu penso, gente, há meses atrás eu jamais teria coragem de me expor desse jeito, aparecendo no meu braço, aparecendo eu caminhando. Então, assim, eu vejo isso, a importância de eu fazer isso, para mostrar para outras pessoas, né? Que elas também podem, que elas também têm como ter lugar de fala delas também. Entendi. Eu tava falando do Luiz e me vem essa pergunta para você. Talvez talvez não, com certeza você vai saber responder. Eu, por muito tempo, eu já trabalho com o Luiz, eu tô falando o nome dele aqui abertamente, porque eu já devo ter falado dele em algum outro momento aqui. Eu nunca tive tranquilidade de perguntar sobre a deficiência dele. Tem gente que não dá abertura, Rafa. Mas não por isso. Eu receio, não sabia o jeito certo de falar. Como falei, PCD, a gente tava falando fora do ar, né? PCD é um termo novo, recente. Tanto que eu demorei para saber o que era PCD, tava na cara o tempo todo. Mas é uma pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Por que PCD? Porque a letra pessoa vem antes da deficiência. Mas se você olha PCD, você olha primeiro o PCD, para então a pessoa. Mas se você for olhar a sigla, a pessoa vem antes. Então, primeiro eu sempre falo que primeiro vem a Elisiane, depois vem a deficiência. Perfeito. Né? Às vezes as pessoas olham para mim, olham para uma outra pessoa com deficiência, primeiro olha a deficiência, mas não, primeiro olha a pessoa. Mas deficiência nunca vai ser uma palavra leve para mim. Talvez para vocês sejam. Para mim não é, e eu acho que para a maioria das pessoas é um tabu falar assim. Por que você tem essa deficiência? Chamar a pessoa de deficiente é ruim, né? Eu não me importo, Mas sabe? é ruim, né? Não. Eu acho que o termo certo é PCD. No meu caso, eu não me importo, sabe? Então, assim, eu tenho uma cirurgia, inclusive, aqui no meu braço, que o neuro fez para tentar, de repente, corrigir um pouco e tal. Eu tenho muitos clientes que eu atendo que acabam imaginando que eu não tenho paralisia, que eu sofri algum acidente. Então, eles perguntam, nossa, o acidente foi grave, hein? Eu, não, realmente foi grave, mas foi de nascença e tal. Daí eu explico. E eu não tenho problema. Mas tá vendo que essa é uma abordagem? Falar. Isso é uma abordagem. Mas é muito difícil ter essa abordagem. Com qualquer coisa, cara. E eu não me importo. Eu penso assim, ó, que quanto mais eu falo, as pessoas abrem mais. Porque assim, tem gente que se recusa a falar, não quer mostrar, não, acha chato quando alguém pergunta. Então, esse é o meu medo de acertar. Meu medo é de acertar essa pessoa aí. Tem aquela preocupação. Bem na vez que eu for tentar ser com essa pessoa que não quer falar. E eu não me importo, eu não tenho essa de maneira alguma. Porque eu acho que é muito pior também a pessoa ficar encarando, né? A pessoa ficar olhando assim, pra ficar olhando pra cara da pessoa, olhando pro braço paralisado, ou olhando pra pessoa, olhando pra cadeira de roda. Não, assim, ou pro tique, sei lá, ou pra qualquer coisa, o mais né? engraçado, assim, né? Às vezes, tô caminhando no centro e tal. Aí passa um outro, nossa, tão bonita, né? Que pena. Isso é o que eu mais escuto. E Você e vários padres. eu ouço ainda hoje. É muito comum usar.
Mas Nossa, falam isso? Falam. Pô, o povo também é escroto, né, Passa cara? por ti assim, nossa, tadinha, né? Machucou a perna. Porque às vezes não olha o braço, né? Às vezes eu tô com sacola, tô com bolsa e tal, tô caminhando com o braço, às vezes nossa, tão bonita, machucou a perna, que pecado, né? Isso é muito comum eu usar, mas eu ouvi, né? Mas falam pra você ou você vê eles comentando Não, falam pra mim. Tipo, eu passo E aí assim. toda vez você tem paciência de parar e falar? Não. Deixa eu falar. falar, deixa eu pensar. Mas não me afeta. Você Mas faz piada com isso ou não? Não, assim, eu não me O Luiz importo, faz. sabe? É. Luizão. Eu não me importo, sabe? Não me afeta, mas você vê, assim, o quanto as pessoas têm que mudar, né, Rafa? A mentalidade das pessoas. Eu digo por mim também, porque, de fato, assim, todos nós temos um pouquinho de preconceito, né? Então, assim, é muito rápido nosso cérebro quando olha para uma pessoa... Seja pela burrice ou pela maldade. Você já olha, você já consegue já ali, você já cria padrões e atalhos, Sim. né, que acabam O cérebro escaneia rapidamente. que acaba definindo ali a pessoa, né? Então, o fato de você conhecer, o fato de você, então assim, já é do ser humano isso, né? Então, mas isso pra mim não me afeta, viu? Não, bem tranquilo. Eu pergunto porque não custa perguntar, porque tem gente que talvez não vai dar pra perguntar, porque pode ser que eu caia bem de perguntar pra uma pessoa que fala assim, não te interessa. Para de ficar me encarando, cuida da tua vida. Pode ser que eu encontrei isso aí. Por isso que eu sempre imaginei que eu me aceitava, justamente por isso. Porque eu nunca me importei de alguém perguntar, de algum cliente. Como eu atendo muito cliente, às vezes perguntam, às vezes não, às vezes nem percebem que eu tenho deficiência. Quando eu falo, nossa, mas eu nem vi, nem sabia. Então, mas eu falo abertamente. Por isso que, pra mim, eu sempre imaginei que eu me aceitava. Depois que eu abri a minha rede social para esse ponto, de fato, eu descobri o meu propósito, né? De poder chegar a outras pessoas, poder ajudar outras pessoas. Tem uma mãe aqui de Araquari que o sonho da filhinha dela é me conhecer. Uau. Eu vou lá marcar um dia para conhecer ela. Uau. Ela falou assim, Elisiane, foi muito lindo ver ela vendo teus vídeos e ela tentando fazer as coisas com a mão. Ela também tem uma deficiência, não é paralisia cerebral, mas ela não tem coordenação também do lado direito. E assim, fica feliz de saber que tem outras crianças, adolescentes que te têm como referência. Uau. Então, eu penso, gente, por que eu não pensei nisso antes? Mas tudo tem o tempo certo, né? Eu também acredito nisso. Tudo tem o seu tempo, tudo tem... Então, e a forma, assim, como... eu tô buscando, né? Porque quando eu comecei a falar, acho que eu tinha menos de 1.000 seguidores ali. Faz 4 meses. E assim, E hoje tá com quanto? o alcance tá sendo bem legal, sabe? Você me falou, Lisa, essa última publicação, você praticamente foi entregue para 100% dos teus... Praticamente. Então tá sendo bem legal, assim, sabe? Por conta das hashtags. E o meu intuito mesmo é alcançar mais... Ser uma voz. Mães, mais crianças, ser uma voz. Exatamente, o momento de fala, né? O lugar de fala. Ela vai ser a nossa influencer PCD, né? Vai ser uma referência, né? Desse assunto para uma galera, para uma geração. Você falou que tem uma menininha que te procurou e tal, que até se ofereceu para ligar e tudo mais. Conta essa história aí. Então, uma mãe me procurou e ali eu chorei, assim, porque ela falou assim, Elisiane, a minha filha tá com 5 anos e ela não aceita o braço dela, o que eu faço? Eu disse, gente, uma mãe pedindo ajuda para mim, o que eu faço? Porque ela não aceita o braço, ela diz que o bracinho dela é bobo, que ela quer um outro normal. Tu faz tu manda um áudio para ela conversando. Eu falei, não, me passa do celular que eu gravo um vídeo. Depois a gente conversa com ela. Porque eu passei por isso. Eu lembro que quando a criança começa a se conhecer, tu começa a ver que tipo teu braço não responde, tu se questiona, né? Então, assim, até aquela fase da adolescência, fase dos porquês, é muito normal isso. Então, se na minha infância eu tivesse alguém como referência para saber que, poxa, é só eu seguir à frente, só eu me aceitar. Então, ali eu me emocionei, porque eu me pus no lugar da minha filha, que a minha filha vai fazer 5 aninhos agora, né? Então, isso para mim não tem preço, Rafa. Eu poder, de uma certa forma, assim, ajudar outras mães, né, ajudar outras crianças também, trazer meio que um conforto para as mães. Teve uma mãe que me procurou esses dias também.
Ela, Elisiane, o teu perfil pra mim foi um acalento. Faz 2 semanas que eu descobri que meu filho tem paralisia cerebral e eu tô desesperada. Então, assim, vendo É muito a tua louco, história... até não é um diagnóstico tão simples também, né? Parece. É que hoje em dia eu acho que já sabe, já bem pertinho, bem logo depois que nasce, sabe, Rafa? Na época, a minha mãe descobriu por conta de... Do desenvolvimento da tua irmã. Porque assim, eu tenho fotos de bebê que não aparece o braço. Porque como é neurológico, é muito louco, tá? Quando eu tô caminhando, por exemplo, sozinha na rua, que não tem ninguém olhando, que eu sei que não tem... Meu braço ele fica retinho, certinho. Quando eu vejo algum movimento, ele já repuxa, já... Porque é neurológico, né? Ele não me obedece, né? Ele manda mensagens erradas, então... Por isso que eu tenho que ter todos os comandos. Hoje eu já tenho todos os meus truques, né? Tá codificado. Já me codifico, já. Já tô aqui segurando ele, porque se deixar solto, ele fica mexendo. Então, Sério? Sério. Ele faz movimentos involuntários? Faz vários movimentos involuntários. Quanto de merda você já fez com esse braço aí? Derrubar coisa, acertar um tapa na orelha de alguém. Não, nem tanto, nem tanto. Mas de cutucar alguém e a pessoa fala, não, desculpa, não quero falar. Às vezes quando eu tava com muita dor, assim, precisava dormir, precisava... Meu marido, tadinho, eu colocava embaixo das costas dele. Pensa. Que é pra se mobilizar. Porque assim, quando tem peso em cima da minha mão, porque daí ela não tem coordenação, né? Ela fica... Ela vão ver, né? Se tiver peso, se alguém apertar, ela se acalma. Então, por isso que eu tô aqui conversando com você agora, ela tá aqui Você na tá... minha perna. É meio que você tá dando um pulso nervoso... Um pulso nervoso, meio que sim, fica quietinha aí e tal, né? E é assim que eu sigo a vida, assim que eu faço minhas coisas, no trabalho, em casa, vou me virando ali com ela. E no dia a dia, assim, eu faço muita coisa com a boca. Por isso que daí eu acabo minha unha eu pinto com a boca, dobrar roupa. Entendi. Eu sabia que eu não pensei nessa possibilidade, eu tava até agora pensando. Não, mas a mão A gente de... tem que criar alternativa. Pra tudo eu crio alternativa. Pra tudo eu crio um jeito. O não, pra mim, é... Eu quero saber o que você não consegue fazer ainda. 3 coisas que eu ainda não sei, eu não achei um jeito de fazer. Uma coisa que eu não consigo fazer, mas isso não me... É prender o meu cabelo com rabicó, sabe rabicó? Sim. É isso. Mas uma piranha eu consigo... Tem até um vídeo que eu fiz. Como eu passo um coque com a piranha. Certo. Geralmente, vou na academia, preciso prender meu cabelo, eu faço ali com o coque, com a piranha, com o prendedor, né, no caso. O que mais? Desafios da vida aí que você não conseguiu superar ainda. Acho que é isso. Cacete, não é? Tá vendo, gente? Você aí, o cara de China aí que acha que não dá conta de fazer as coisas. Tente mais uma vez. Tente de novo. Tente de outro jeito. Porque a menina só não consegue amarrar o cabelo com o rabicó. O resto ela faz. E você, o que você tanto não consegue fazer? Eu não consigo cortar a unha da mão direita com a mão esquerda. Mas eu vou tentar com a boca, quem sabe seja esse o truque. Criar um truque, uma forma, uma alternativa. Às vezes você tá tentando muito do jeito tradicional, na verdade, né? Muito tradicional. Tem que ser disruptivo. Tem que ser... Tudo. Cozinho, tudo. Normal, lavo louça, seco, tudo. Nossa, a Luana com certeza ia usar isso como desculpa pra não fazer metade das coisas. Assim, até eu não faço mais em casa, porque como eu acabo sobrecarregando o lado direito. Sim, né? imagino. E é lado esquerdo. Então. Que pra você assim, é o teu lado direito. Mas assim, eu vou muito no automático. Por Aham. exemplo, quando eu ficava em casa, eu já pegava lava-jato pra lavar garagem. Aí quando eu via à noite, meu braço estourado, eu pensava, por que eu fiz? Mas não é o fato de eu não conseguir fazer, é pelo fato de eu sobrecarregar mesmo. Mas eu faço tudo em casa, tudo. O Nani, eu já mudei o jeito de chamar ela. Nani, pode chamar. Existem um monte de leis que estão sendo criadas e tudo mais, pensando na acessibilidade, principalmente, acredito, nas acessibilidades que... Eu não sei como é que eles chegam nessa conclusão, mas deve ser estatística, né? Falar, esse tipo de deficiência existe mais, é mais comum, precisa de mais atenção nisso aqui, e aí vão fatiando até chegar em leis e normas, enfim, que consigam dar acessibilidade para o maior público de pessoas com deficiência, né? Mas no teu caso, o que falta,
O que facilitaria a vida se tivesse mais acessibilidade para o teu tipo de situação? A gente falou ali sobre o restaurante, né? Que tem restaurantes que não tem o corredor de bandeja ali, né? Que você possa guiar até com a mão, até porque isso aí serve para a pessoa que está segurando alguma coisa, um bebê. E também serve para várias coisas, no fim das contas, né? Para a pessoa que está com o braço quebrado, para o idoso também, que às vezes de mamão vive no modo vibratório ali e tal e tudo mais. Serve pra várias coisas, mas tem lugar que não tem, né? Então, um exemplo que você usou, tipo, é um restaurante que já te limita de comer. O que mais, assim, do teu dia a dia que você pensa assim? São coisas pequenas, sabe? Que às vezes a gente não percebe, Rafa. Por exemplo, assim, eu subo e desço escada normalmente. Uhum. Só que tem que ter o corrimão do lado esquerdo. Bah, verdade, cara. Tem a minha aqui, por exemplo, ela... Já não que eu tenha dificuldade, mas eu me apoiei do lado esquerdo. Ali, a subidinha ali eu consegui. Uhum. Mas em muitos lugares eu preciso do apoio. Então, assim, tem que ter corrimão dos dois lados, tecnicamente, porque a pessoa que tem paralisia do outro lado, por exemplo, ia precisar... Tem que ter o corrimão dos dois lados. E tem muitos lugares que não tem, só tem o lado direito. Uhum. Pode ver, só tem o lado direito. Por quê? Sim. Porque geralmente é normal você se apoiar do lado direito. Uhum. Né? Do idoso ali e tudo mais. Do idoso, aham. Uhum. E tem várias coisinhas, mas é detalhes, mas pra tudo eu dou um jeitinho. Mas assim, por exemplo, um detalhe bem bobo, tá, Rafa? Uma garrafa de café, por exemplo. Quais são as garrafas comuns de café? Aquela de tu apertar em cima. Certo. Mas se você vai apertar em cima, você tem que... Bah, cara. Viu? Eu jamais ia pensar nos problemas. E por isso que o mundo precisa de pessoas PCD fazendo as coisas. Para o mundo saber o que digitar. É, exatamente, porque é difícil enxergar. Eu jamais ia falar assim. enxergar, sabe? E aí, como é que você faz? Eu dou um jeito, eu pego um outro... O queixo, tu aperta com o queixo. Eu boto um outro pote embaixo, coloco em cima, crio o meu jeito, senão eu vou respingar tudo ali, né? Mas assim, são detalhes pequenos, mas que, para mim, eu dou um jeito. Mas se tivesse alguma outra alternativa, claro, em casa eu uso a garrafa de outro jeito, né? Que hoje tem. Sim. Mas a mais comum é aquela de tu apertar. Aqui em casa é dessa. Um outro detalhe também, na escola eu tinha muita dificuldade, o quê? No bebedouro. Né? Que o bebedouro, aquele de segurar ali o copinho, geralmente aqueles bebedouros de metal, aonde você apoia, bem aonde você poderia apoiar o copo ali em pé, ele é assim, curvado porque é o ralo. Então esse copo sempre caía. Eu sempre tive dificuldade. Ali foi sempre a minha dificuldade. Por quê? Porque né, a criança segura o copo com uma mão, aperta com a outra e tá tudo certo. Mas claro, eu sempre dava um jeito também. Mas são detalhezinhos pequenos que a gente acaba não percebendo, né? Caraca, muitos pequenos desafiozinhos você tem que ir criando. O mundo não tá preparado, né? Hoje em dia tem muitas causas, né? A gente vê que tá... Só que assim, a gente tem muito o que fazer ainda. Né? Mas como você falou, às vezes é porque é um problema pequeno de se resolver, né? Mas é porque a gente não sabe que é um problema, né? Não sabe que é um problema. A gente não sabe que é uma dificuldade. É uma dificuldade. Então, assim, como é que vai saber a dificuldade? Se alguém falar. Então, quanto mais pessoas estiverem falando, quanto mais pessoas estiverem na frente disso, e pessoas que eu digo assim, Rafa, que passam pela mesma situação, né? Como você falou, lugar de fala. Porque eu estando no lugar de uma pessoa com deficiência é diferente de uma pessoa que não tem a deficiência lutar. Né? É totalmente diferente. E é um jeito menos burro de fazer a coisa. Quer ver usar um exemplo bem interessante que o pessoal não sabe, né? Mas fui em algumas reuniões aí públicas aí sobre essa questão da acessibilidade de calçadas aí, que tem a guia de cego, né? Que é e não só cego, baixa visão também. Deficiência visual, que tem baixa visão e o cego. E aqui em Joinville é aquele troço vermelho. Aqui em Joinville, em muitas cidades do mundo, piso vermelho, piso tático vermelho, né? Que fica bem no meio da calçada. E pra quem não sabe, é muito caro. É mais caro de todos. E eu descobri que pro cego não importa ser vermelho. O vermelho é caro, tá? Porque pro cego, primeiro que pro cego não importa a cor. Pro pessoa de baixa visão, contraste. Porque ele tem baixa visão, então também nem sabe determinar que aquilo é vermelho. Ele só sabe que é diferente. E aquele troço é no meio da calçada, certo? No meio da calçada. O cego, ele usa a bengalinha batendo do lado, não na frente. Mas na calçada ele tem que se guiar fazendo aquele na calçada
o piso tático tá no meio. Isso numa reunião onde estava junto o pessoal das leis de acessibilidade, né? O pessoal do urbanismo e tudo mais. E uma grande discussão, e eu pensando, cacete, tem uma galera discutindo aqui, mas não tem um cego. Não tem alguém com baixa visão. Pra E aí poder ficou a ter discussão. um lugar de fala. Isso, e pra saber se, tipo, vocês estão fazendo um negócio que é bonito ou um negócio que é efetivo. Porque tem que ser efetivo. Tem que ser efetivo. E aí é uma regra, uma lei burra, porque dá, como fala, dá trabalho pra criar regra, mas pra descriar dá muito mais trabalho. E até onde eu sei, o meu conhecimento alcança, se tiver alguma pessoa com problema, deficiência visual, pode comentar ou me mandar ali pra mim saber se eu tô certo aqui. Esse piso tático não devia estar no meio. Esse piso tático devia estar nas aberturas. Porque ele vai se guiando pelo muro, pela grade, pelo portão, papapá. Aonde tem um portão, onde tem uma abertura, deveria ter o piso tático para ele saber. E aonde tem uma rampa que ele vai ter que atravessar a rua. Então isso melhoraria muito a poluição visual, que é as calçadas, com aquele troção vermelho no meio. Porque nem todas têm, né, também, né? Rafa, se for ver, né? Tem um momento Então, que o cego tem que voltar para casa, porque não tem mais como se basear. Mas se baseia. Por quê? Porque ele não depende do piso tático. Porque como você falou, vocês estão sempre se adaptando e dão um jeito de fazer as coisas. Dá um jeito, Ele também. E o jeito é batendo nas coisas, é batendo na parede, entendeu? Não é... Até por isso que existem leis, a lei municipal fala que não pode ter lixeira na calçada, aquela que o cego está se baseando pelo chão e não pelo... Então ele tá na frente dele, não tem nada. Do nada tem uma lixeira na cara dele, né? Um portão bascula para fora ou qualquer coisa do tipo. Então ele tá no chão, ele fala, tá tudo certo aqui. Do nada alguma coisa no rosto dele. Mas esse é o ponto. Existem muitas pessoas discutindo leis, discutindo regras, discutindo normas ou não discutindo. E falta essas pessoas que são o alvo das mudanças, transformações da sociedade. representa, né, Rafa? Que estarem lá colocadas, cara. Estarem, tipo, sabendo, tipo, pra você, tipo, o que melhoraria, o que poderia melhorar de acessibilidade nas escolas. Cara, pergunta pra você. Chama a Elis e fala, Elis, o que você acha que a gente poderia fazer que é facilitar a vida de pessoas que têm essa deficiência unilateral aí, né? O que você acha que poderia ser simples de adaptar e tudo mais e que ia mudar a vida dessas crianças na escola, até em hospitais, talvez nem hospital às vezes tem acessibilidade certa, né? Num órgão público que é parâmetro, né? Então, acho que essa é a importância do pessoal que é PCD se posicionar, como você falou. Sair dessa casinha do tô recebendo minha aposentadoria aqui, tá tudo calmo e tranquilo, e ir para um lugar onde ela possa ser ouvida e, de fato, gerar transformação, né? Gerar transformação. E assim, né, Rafa, a gente vê que você esteve nessa reunião, foi bacana, mas não tinha ninguém lá representando. Não, nós estava todo mundo enxergando muito bem, discutindo uma coisa que não mudaria a nossa vida. Que não era para eles, mas você vê que até a importância, mesmo às vezes, se aprova alguma lei dessa, até chegar na aprovação, né? Porque eu acho que tem muitas barreiras, Nossa, né, voltada à pessoa com deficiência. Até teve acho que foi ali em 2018, que teve foi tentado criar, não foi aprovado, acho que pela prefeitura, a questão de sinais sonoros nos semáforos. Para os principais semáforos ali, né? Para as pessoas que têm deficiência visual. E acho que foi barrado na Câmara, na Prefeitura. Então, assim, era um projeto bem bacana, que eu acho super válido, porque imagina, né? A pessoa tá ali, como é que ela vai saber que o semáforo abriu ou fechou? Então, às vezes, os vereadores aprovam, né? Chega lá e é barrado na Prefeitura. Então, são várias situações, vários pontos que a gente tem que a galera que continuar na luta, né? Que a galera que passa por essas dificuldades tem que estar falando, cara. Tem que estar falando, tem que estar falando. Por isso que eu digo, até pra gente não votar lei burra também. Fala assim, pô, você foi pra nós, mas não muda muito pra nós. Não vai mudar muito, exatamente. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar. Eu fui com o Rodrigo Facchini no primeiro evento, foi ali em Itajaí, na Câmara de Vereadores, acho que foi ali em junho. A gente esteve num evento da FECAM, que foi o primeiro encontro municipalista de acessibilidade de pessoas com deficiência. Foi muito bacana, porque o evento todo foi com pessoas com deficiência. Então, quem palestrou, quem deu a abertura, inclusive o presidente da Câmara, ele tem deficiência visual também. Então, foi bem isso mesmo que você falou. Ali sim teve,
né, lugar de fala. Para quem estava falando eram as pessoas com deficiência. É só quem sabe por onde chora, né? Exatamente. Então, assim, eu vi assim, o quanto é importante. Ali foi o primeiro evento, né? Mas pode ter outros, muito mais. E eu vi assim, a importância de fazer isso, de ter isso, né, na sociedade. Porque a gente tem muito que mudar. A gente acha que não, mas às vezes é detalhes pequenos, né? E eu acho que às vezes são coisas simples de mudar, mas a gente só não sabe que precisa. Exatamente. Né? A gente não sabe que precisa. Nani, pô, eu gostei demais de bater esse papo contigo, gostei demais de conhecer você. Quero deixar as portas abertas sempre que tiver alguma pauta, algum assunto que você acha interessante a gente conversar. Histórias de PCDs aí que eu tenho certeza que vão aparecer inúmeras na tua vida agora que você está posicionada, e desejar a você muito sucesso, cara, e principalmente que Deus te abençoe demais, te dê muita saúde, muita força, porque eu tenho certeza que vão vir coisas incríveis, mas grandes batalhas pela frente aí sejam de pessoas que vão estar enfrentando coisas que você não conhece, mas que vão procurar em você uma âncora aí, referência, ajuda. E também eu tenho certeza que cada dia mais você se tornando uma referência, posicionada aí, as lutas crescem, tá? As lutas crescem, mas eu desejo que você tenha muito sucesso, muito êxito. E mais uma vez, as portas do Incomum estão sempre abertas, da mesma forma nossas redes sociais, porque a gente puder divulgar, amplificar as pautas e as causas dos PCDs, a gente está à sua disposição e à disposição dessa ala que representa quase 25% da sociedade, né? Exatamente, Rafa. Eu agradeço até o convite e a oportunidade de estar aqui. E porque eu quero, né, ser voz para muita gente, eu quero alcançar, né, o maior número de pessoas possíveis que precisam deste apoio. Então, eu te agradeço muito aí pela oportunidade. Antes de você ir embora, eu queria falar para você que aqui no Bem em Comum, tirando esse cano de político que estourou aí no seu último mês, né, galera? Acabando, turma, tá quase chegando o dia da eleição aí. Tirando esse caminhão, esse cano de político que rompeu por aqui, mas não quero excluí-los também disso aqui, a gente procura sempre trazer pessoas em comuns aqui. Pessoas que tenham histórias em comuns, que enfim, tenham algo a acrescentar. Que de alguma forma a história dessa pessoa, ou enfim, as ideias dessa pessoa possam ser algo que vá transformar de fato a vida de quem estiver assistindo e quem estiver ouvindo. A tua história chegou até nós e para nós foi um privilégio poder contar ela. E você é realmente uma pessoa muito incomum, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada. E a gente, aqui no Incomum, a gente diz que essas pessoas assim, são aviõezinhos roxos, assim, voando no céu, chamando atenção e inspirando outras pessoas a voar. A gente aqui também, a gente gosta de trazer uma mensagem toda vez, dentro de um aviãozinho e tudo mais. Hoje a gente não conseguiu trazer num papel, um aviãozinho de papel, como é a nossa logo, nossa marca, mas eu quero ler uma mensagem, um aviãozinho digital que veio para você aqui, tá bom? Posso ler? Pode ler. Tá preparada? Preparada. Parabéns, meu amor, por esse momento tão especial que você está passando na sua vida. Tudo isso é fruto de muita dedicação e resiliência. Você é a nossa heroína, nossa guerreira capaz de superar qualquer obstáculo que vem pela frente. Sua família, Fábio, Pedro e Laura. Ai, que lindos! Ai, minha vida! Quero agradecer demais o Fábio aí pela mensagem. Mais uma vez, Fábio, tu representa uma casta de homens muito raro na sociedade e que você possa também, cara, inspirar muitos caras aí a ter orgulho das mulheres que tem, que isso não é motivo para ter vergonha, mas motivo para ter orgulho, tá? Deus abençoe vocês, Deus abençoe tua família mais uma vez, tá? Obrigado, Rafa, obrigado. E deixa eu dar um último recado aqui. A gente tá aqui no Incomum fazendo uma ação social para ajudar uma menina de 15 anos que teve um AVC, lá no interior do Paraná, uma cidadezinha muito pequena, menor que alguns condomínios aí de Joinville. E a gente está fazendo uma ação social lá no nosso Instagram. Eu quero convidar você que está assistindo aí a ir lá no @bemcomum, assistir o vídeo. A Ana conta, ela mesma conta a história desse AVC e, enfim, do processo que tem sido a reabilitação para que ela possa ter a vida o mais próximo da vida normal de uma adolescente, como, por incrível que pareça aí, hoje a Nani contou, não é fácil
um adolescente passar por alguns desafios, assim, de não poder levar uma adolescência normal. E ela está passando por isso agora e você pode contribuir financeiramente para que ela possa continuar o tratamento dela e, se Deus quiser, concluir o tratamento dela para que ela possa, enfim, seguir a vida dela normalmente aí como uma jovem normal e, enfim, seguir a vida em frente. Então, convido você a assistir o vídeo e você, no link da nossa bio, tem a vaquinha lá se você quiser contribuir. A meta tá dada, a gente vai, acho que até dia 30 de setembro agora com a meta, então se você quiser contribuir pela vaquinha, você também pode fazer um Pix, lá tem a chave Pix, que é superandoavc, se eu não me engano, @gmail.com, e também tem uma rifa que tá rolando aqui em Joinville, para você quiser, enfim, contribuir dessa forma, ganhando alguma coisa. Importante é você ajudar de alguma forma, tem 3 formas, e a 4ª forma, que é a bônus, é compartilha aquela história para o máximo de pessoas possível. Eu tenho certeza que você pode ser um meio de transformação aí, simplesmente fazendo parte dessa ação, tá? Deus abençoe demais a tua vida, muito, muito obrigado mesmo, Nani. Um forte abraço e tchau, tchau. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.